Paz do Senhor, meus irmãos. Aqui é o presbítero Amadeu Ribeiro, da Igreja Assembleia de Deus, Braço do Rio, presidida pelo pastor José de Souza Siqueira. Estamos aqui para a última lição desse trimestre, segundo trimestre do ano de 2020. Antes de iniciar essa última lição, eu gostaria de agradecer a nossa superintendente, irmã Lucimar, pela oportunidade de estar com os irmãos durante esse trimestre, meditando nessa lição, que de suma importância, sobre a carta que Paulo escreveu aos Efésios. Nosso pastor presidente, José de Souza Siqueira, pela autorização. E não poderia deixar de mencionar também o presbítero José Messias, gravou quase todas as lições que foram possíveis. Então, de coração, agradeço a toda a igreja que tem acompanhado todas as lições. E para encerrar o trimestre, irmãos, uma lição muito importante, falando da batalha espiritual e as armas do crente. Seria muito bom que todos os irmãos assistissem, meditassem em todas as palavras de Paulo no capítulo 6 aos Efésios, quando ele fala sobre batalha espiritual. O textuário foi retirado do versículo 11, que diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Paulo fala da armadura. Quando falamos de armadura, estamos falando daquilo que um soldado ele utiliza quando vai para a guerra, quando vai para a batalha. E aí o adversário já está descrito aqui, diabo. O diabo é astuto, o diabo arma ciladas, armadilhas para derrubar o crente. A verdade prática já diz: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. O que assegura o crente sair vitorioso na batalha espiritual não é ele ser forte, não é ele ser corajoso, é ele estar revestido da armadura de Deus. Se ele não estiver revestido desta armadura, ele certamente vai cair no campo da batalha espiritual. Então, o objetivo desta última lição deste trimestre é mostrar que o uso da armadura de Deus assegura a vitória no campo da batalha espiritual. Se você meditar na carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 6, meditar em cada item da armadura que Deus disponibilizou a cada crente e usar toda esta armadura, certamente você vai ser vitorioso em toda guerra, em toda batalha espiritual que você enfrentar. No primeiro ponto, nós vamos ver como é o preparo espiritual do crente para a batalha. É uma batalha e você tem que se preparar. Cada soldado tem que ter um preparo para entrar na batalha. Se entrar na batalha de qualquer jeito, despreparado, certamente é algo fácil do inimigo. O inimigo vai ser vitorioso. Então, o primeiro ponto vai mostrar esse preparo. O segundo vai mostrar como é o campo da batalha espiritual. Você vai para a batalha em algum campo, em algum lugar, a área. Como é esta área da batalha espiritual? E o terceiro ponto vai falar quais são as armas. Qual é a arma que o crente tem? Qual é a arma que está disponível para o crente? Quais são as armas que são indispensáveis, não podem faltar na vida do crente? Nós estamos finalizando o estudo da carta que Paulo escreveu aos Efésios. E há aqui uma convocação à igreja. O apóstolo Paulo chama a igreja para lutar e resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Nesse capítulo 6, nessa última lição, nós aprendemos que Deus ele não tira a luta da vida do crente. Deus dá armas para o crente lutar. E aí Paulo convoca: vamos nos revestir de armas para resistir aos inevitáveis conflitos. Não tem como evitar. Você vai falar assim: mas eu vou orar o suficiente, mas eu vou fugir o suficiente. São inevitáveis. Não tem como evitar o conflito contra as forças espirituais da maldade. E para suportar os ataques e se manter firme nessa marcha contra o mal, os soldados de Cristo precisam estar revestidos de toda a armadura de Deus. Você pode dizer: mas eu não quero ser soldado para não entrar na batalha. Então, meu querido irmão, me desculpe. Deus tem um exército, Deus tem soldados nessa terra. É uma guerra. Querendo ou não, você tem um inimigo. Mas eu faço de tudo para ter paz com todo mundo. Sim, mas você tem um inimigo. Pelo simples fato de servir a Cristo, o diabo é adversário. Pelo simples fato de existir, o diabo é adversário.
Porque a Bíblia diz que o diabo vem senão para matar, roubar e destruir. Você nasceu, tem vida, o diabo quer tirar a sua vida, quer te matar, ele é teu inimigo. E para você vencer ao diabo, você precisa se revestir da armadura de Deus. O uso da armadura de Deus é que assegura a vitória na batalha espiritual. O que assegura a vitória na batalha espiritual é a armadura de Deus. Nós vamos ver o que é essa armadura, quais são os itens desta armadura. Primeiro ponto, vamos ver qual é o preparo. O que o crente precisa fazer para se preparar? Já levantei minha mão, aceitei Jesus, estou pronto para a batalha? Não, tem um preparo. O apóstolo Paulo fala, fortalecei-vos no Senhor. Isso, quando Paulo fala fortalecei-vos no Senhor, isso mostra que nós não temos poder em nós mesmos. A nossa força vem de alguém. Não somos fortes, somos fracos. É o que está escrito na Bíblia, diga, ó fraco, eu sou forte. Nós somos fracos, não temos força em nós mesmos. Mas no Senhor, do Senhor vem a nossa força. Esse poder vem da comunhão com Deus. Como que você vai se fortalecer no Senhor? Tendo comunhão, falando com Deus, andando com Deus, temendo a Deus. Se você tiver comunhão com o Senhor, você vai ser fortalecido. Agora, se você não tem comunhão com Deus, não fala com o Senhor no seu dia a dia, não tem como estar fortalecido no Senhor. E não vai estar preparado para a batalha espiritual. O fortalecer no Senhor faz parte do preparo para a batalha. Por meio de Jesus, nós podemos ter comunhão com Deus. Porque em pecado ninguém tem comunhão com Deus. A Bíblia fala que o pecado faz separação entre o homem e Deus. Para ter comunhão com Deus é preciso passar pelo Calvário, pela cruz de Cristo. É preciso ter os pecados apagados pelo sangue de Jesus. É o sangue de Jesus quem nos purifica de todo o pecado. Então, sem Cristo, você não tem comunhão com Deus. Se você não tem comunhão com Deus, você não tem força do Senhor. Se você não tem força no Senhor, você vai certamente perder no campo de batalha, cair no campo de batalha. Você tem comunhão com Deus através de Jesus por meio do Espírito Santo. Se você não sente a presença do Espírito Santo no seu dia a dia, se você não sente que o Espírito Santo está agindo na sua vida, meu querido, como você tem comunhão com Deus? Você precisa do Espírito Santo. O Espírito Santo te leva a Deus. E isso com a renovação da mente. Quando você renova o seu entendimento. E como você renova o entendimento? Pela palavra. Você tem que esquecer o que você sabe, o que você pensa saber. E acreditar naquilo que a palavra de Deus diz. Que você não tem força em si mesmo, você precisa de comunhão com Deus, você precisa ser lavado no sangue de Cristo, renovar a sua mente, renovar o seu entendimento, ter uma vida em santidade, em santificação, separado do pecado, longe do pecado. Se você estiver em pecado, a Bíblia diz, sem santificação ninguém verá o Senhor. Sem santidade você não está em comunhão com Deus. Não estando em comunhão com Deus, você não está pronto para a batalha. E por último, ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo quer nos encher. Muitos de nós, pelo contrário, entristecemos o Espírito Santo. A Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo, pelo qual foram selados para o dia da redenção. O Espírito Santo é a garantia de que somos salvos. Isso Paulo escreveu também aos Efésios. Está cheio do Espírito Santo, está uma vida em santidade, está com a mente renovada, vida purificada pelo sangue de Cristo, está cheio do Espírito Santo, aí você está pronto para a batalha. A vitória não pode ser alcançada de outra maneira, de outro meio, não existe outro preparo a não ser fortalecei-vos no Senhor. Conhecer as Escrituras sem a devida obediência, frequentar cultos sem a genuína conversão, não é suficiente. Você fez seu curso de teologia, você é membro da igreja, você vai nos cultos, mas se não houve conversão, você não está pronto para a batalha. Conversão existe quando temos vida com Deus, comunhão com Deus. Vida purificada pelo sangue de Jesus, cheio do Espírito Santo, vida de santidade, renovação da mente. Aí você se preparou para a batalha. O poder de Deus está disponível para todos os fiéis. O poder de Deus está disponível para você pisar em serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. O Espírito Santo, o poder de Deus está disponível para todos aqueles que tiverem uma vida de comunhão com Deus, vida purificada pelo sangue de Jesus, vida em santidade,
poder de Deus está disponível para você pisar serpentes. Não vai para o campo de batalha despreparado não, meu querido, porque você vai perder. Esteja fortalecido no Senhor. Preparo, vigilante em toda oração e súplica. A vida cristã tem que ser permeada pela prática da oração. Se você não ora, não fala com Deus, meu querido, você não está pronto para o campo de batalha. Não é possível entrar em combate sem cobertura desta preciosa arma espiritual que é a oração. Paulo falou orando em todo o tempo. Quando que eu devo orar? Quando eu acordar? Não, meu querido. Então eu tenho que parar lá no meio do trabalho para fazer uma oração de olhos fechados? Não. Que Paulo está falando orar em todo o tempo. Em todo o tempo, seu pensamento está no céu, está no Senhor. Senhor me guarda, Senhor me protege, Senhor me livra. Em tudo que você vai fazer, Senhor, vá comigo, Senhor esteja comigo. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Clamar pelo favor divino em qualquer circunstância e oportunidade. Você pode, eu estudei, estou pronto. Eu vim para essa prova preparado. Orando em todo o tempo, acompanhado de vigilância. Não é só orar, tem gente que ora demais, mas não vigia. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Esta vigilância preserva o crente das astutas ciladas do inimigo, irmãos. O inimigo é astuto. Se possível for, ele enganaria até os fiéis. Pessoas se aproximam de você com bandejas. Se você não estiver vigilante, o inimigo te derruba. Vigiemos, irmãos. Oremos. Estejamos preparados. O inimigo está aí. O inimigo não tem medo de crente despreparado, não. O inimigo não tem medo de crente que tem um grande conhecimento da palavra, não. O inimigo tem medo de crente preparado, que está em oração, que está em súplica, que está em comunhão com Deus. A vitória contra o mal somente é possível por meio do fortalecimento do crente no poder do Senhor. Não existe outro caminho. A única forma de ser vitorioso é fortalecer no poder do Senhor. Tem fortalecido no poder do Senhor? Mas eu não quero ir para a batalha aqui, meu querido. Não tem querer. Nasceu, o inimigo está querendo te matar. Qual a única alternativa? Fortalecei-vos no Senhor. Se prepare para a batalha. Como é a batalha? Como é esse campo da batalha espiritual? O inimigo é astuto e arma ciladas. As ciladas do diabo são as armadilhas. Você sabe o que é armadilha? Você já viu algum conceito de armadilha, onde você arma para que alguém caia e você o capture? O diabo está articulando a armadilha, o reino das trevas, liderado pelo diabo, pelo caluniador, pelo acusador. Está furioso e por meio do espírito de erro prepara laços para destruir a sua vida. Às vezes você pensa que é algo fácil, bandeja, armadilha. Você pensa que está fácil demais. Bom, a Bíblia fala do caminho estreito, caminho largo leva para a perdição. O inimigo confunde. O inimigo com a sua astúcia. Quais são as armadilhas de Satanás? Aqui na nossa lição nós temos alguma. Ele vai tentar confundir a mentira com a verdade. Por aí já se diz que uma mentira repetida muitas vezes ela se torna verdade. Tem gente que já mente por natureza. E o inimigo astuto, como ele enganou a Eva? Não, Deus diz assim, mas não é bem assim. Mente. Ele vai deturpar a palavra de Deus, como fez com Jesus na tentação no deserto. Ele vai dizer, está escrito que pode virar pedra em pão. Aí você tem que conhecer a palavra, comer a palavra, se alimentar da palavra. O diabo astuto vai dissimular e vai induzir a dissimulação. Vai ter gente que vai fingir estar ao seu lado, ser teu amigo, quando ele só quer te arrastar para o mau caminho. O diabo astuto vai fazer falsos sinais. Coloca enfermidade e tira enfermidade. Você talvez está querendo uma coisa, ele vai lá e abre uma falsa porta para você entrar. Falsos sinais. Faz acusação. O diabo faz acusação. Ele acusou Jó. Ele acusou Jó. Que ele só era fiel a Deus porque Deus o abençoava.
Ele acusa. Ele semeia incredulidade. Ele faz as pessoas duvidarem do poder de Deus, do poder que o Senhor tem para operar milagres, fazer maravilhas e libertar as pessoas. Ele vai promover ideologias anticristãs. Nós vivemos numa época onde temos ideologias anticristãs as mais variadas e hoje, com acesso totalmente disponível, livre, fácil. Você liga a TV, você assiste um jornal, está lá as ideologias contrárias a Cristo. Por isso, irmão, revesti-vos de toda a armadura de Deus. É só assim que você vai ficar firme contra as astutas ciladas do diabo. Tome posse da armadura de Deus, senão o diabo vai te enganar. Ah, mas eu sei, o diabo engana. O conflito não é contra carne e sangue, não é embate, não é briga física. A luta não é contra o ser humano, mas contra o reino das trevas nas regiões celestiais. É batalha espiritual, a batalha não é física. A batalha é no mundo espiritual, aquele que você não vê, mas que existe. O conflito é contra as hostes da maldade, que debaixo da autoridade do diabo mantém homens na escuridão. O diabo está escravidando muita gente, meus irmãos. E às vezes até mesmo crentes que estão na igreja com a sua carteirinha de membro são escravos de Satanás. A Bíblia diz que o joio está no meio do trigo. A igreja não vai tirar o joio porque Jesus disse que não podemos fazer isso. Então tem muita gente enganada até mesmo dentro da igreja. Está perdido no campo de batalha. O cenário do campo de batalha do soldado é espiritual. Você às vezes está brigando com seu irmão, às vezes você está brigando com seu pastor. Batalha nossa é espiritual. Isso revela a natureza pessoal do conflito. Viu? É individual. A batalha é coletiva, a igreja batalha. Mas cada um tem a sua guerra. Cada um tem a sua cruz para carregar. Ah, mas o irmão não passa tanta luta quanto eu. Luta é diferente de irmão para irmão. É individual. A coletiva também, a igreja tem que estar pronta. A igreja também entra na batalha, em oração. Em participação dos cultos de ensino, das escolas bíblicas dominical, para se preparar. Mas é individual também. Você tem que fazer a sua parte como integrante da igreja. O conflito é contra o reino das trevas. Pare de brigar com o seu irmão, pare de falar mal do seu irmão. Pare de falar mal do seu pastor, do seu dirigente. Entre na peleja junto. Use a armadura de Deus. O diabo é esse campo espiritual, essa potestade que nós temos que combater. Nós vamos ver aqui como eles são. As forças do mal que marcham contra a igreja são principados, potestades, príncipe das trevas desses séculos e hostes espiritual da maldade. E os principados e potestades são poderosos. Quando a Bíblia fala de principados e potestades, ele está falando de poder, primazia, autoridade para agir. São malignos, são hostes espirituais da maldade, são astutos, cheios de sutileza. Apesar desse imenso império do mal, a igreja é exortada a não temer, não tenha medo de ir para o campo de batalha. Nós somos incentivados a lutar e, sobretudo, vencer, pois o Senhor da igreja está elevado ao nível acima de todo principado, poder e potestade e domínio. Esse é o Senhor da igreja. O crente precisa conhecer o seu campo de batalha espiritual para que possa guerrear contra o inimigo e receber vitória. A nossa batalha não é contra a carne e sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E qual a minha arma? Como é a minha arma? O que eu tenho que estar revestido? Da armadura de Deus. A imagem que o apóstolo usa é do contexto militar romano daquela época. A expressão toda a armadura significa a armadura completa de um soldado fortemente armado. É completa. Não basta ter um item ou outro, é completa. A orientação não é para usar armas próprias, seu próprio conhecimento, seu próprio intelecto, não. É tomar o equipamento dado por Deus. Na batalha espiritual não serve o seu equipamento, é o equipamento dado por Deus. Resistir bravamente e marchar contra as potestades do ar. Quais são essas armas? Bom, não temos tempo para detalhar todas, mas Paulo fala, cingir os vossos lombos com a verdade.
verdades da doutrina de Cristo e integridade do soldado. Íntegro, fiel, não é meio termo, não é segundo o linguajar popular, uma Maria vai com as outras. Você tem fé, você acredita naquilo que você tem vivido, você está no combate, está firme no seu combate. Vestido a couraça da justiça, malha impenetrável de proteção. Não é qualquer coisa que penetra no seu coração. Alguém vem sutilmente, querendo falar coisas no seu ouvido, mas não é qualquer coisa que penetra. Calçado os pés na preparação do Evangelho da Paz. É uma bota de couro, de salas cravejadas para dar estabilidade, firmeza. Isso quer dizer que o seu pé está calçado, firmeza, você está firme. Prontidão, está pronto para a batalha. Escudo da fé, protege o corpo inteiro. Uma fé inabalável em Deus. Você não duvida, você tem fé. Por que você está na igreja? Porque eu creio no Deus, que eu creio em Jesus que me chamou. Por que você está na igreja? Por causa do pastor, por causa do amigo, por causa de não sei quem, porque é sua esposa? Não, você está na igreja e você sabe por que você está. Capacete da salvação, proteção para a cabeça, certeza da salvação. Você está salvo? Está vestido, está com o capacete da salvação? Não, você tem certeza. Se Jesus me chamar hoje, eu vou morar no céu com Ele. Por quê? Porque eu sou soldado, tenho armas. Finalmente, a espada do Espírito. A única arma disponível tanto para defesa quanto para ataque. A espada do Espírito, você ataca e você se defende. A espada curta, combate pessoal, enfrentamento diário, corpo a corpo. Espada do Espírito é identificada como sendo palavra de Deus, inspirada, penetrante. Deve ser usado tanto para resistir às ciladas do diabo quanto para derrubar as fortalezas de Satanás. Ataque e defesa. É a Bíblia, é a palavra de Deus. Não é o que você fala que tem poder, é o que Deus fala através da palavra que tem poder. É quando você usa a palavra de Deus. Jesus usou a palavra de Deus para vencer o diabo. As armas ao nosso dispor são indispensáveis para resistirmos aos ataques das trevas e permanecermos firmes. A nossa vitória, a vitória da igreja contra as forças do mal é garantida pela sobreexcelente grandeza do poder de Deus. É o poder de Deus que garante vitória. Os ardis de Satanás não podem ser subestimados. Você não pode achar que não existe esse negócio de batalha espiritual. Existe, está escrito na Bíblia. O reino das trevas, porém, não pode amedrontar o crente. Você não pode ficar com medo. A Escritura, a palavra de Deus, nos convoca para combater e vencer as potestades do ar, revestido com a armadura de Deus. Seja um soldado de Cristo Jesus. Permaneça firme. O diabo está lutando contra a sua vida, mas fica firme. Vista a armadura de Deus, revista-se da armadura de Deus, e Deus certamente vai ser com você nessa batalha e você vai sair vitorioso no nome de Jesus. Deus te abençoe em nome do Senhor.